O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem hão de seguir-me. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 16º domingo do tempo comum. Quem participou da missa no domingo passado, ouvia no Evangelho Jesus constituindo a primeira comunidade cristã, o grupo dos 12, e depois dando-lhes o poder para que eles pudessem prolongar, continuar a missão de Jesus. E assim eles fizeram. Depois da primeira jornada missionária, eles voltam para contar a Jesus tudo o que eles tinham experimentado, todas as curas e prodígios que inclusive eles haviam feito pelo poder que Jesus lhes conferiu. E esta volta, ela está ligada a um dos milagres que é muito conhecido, a multiplicação dos pães. Por isso o texto que nós vamos meditar agora, do Evangelho de hoje, ele introduz um outro texto que nós vamos meditar domingo que vem, que é o relato da multiplicação. Mas para que nós façamos este caminho de mergulho na palavra e permitamos com que esta palavra também alcance o nosso coração, eu vou propor uma metodologia de 3 passos. O primeiro passo é reconhecer esse Jesus na figura do pastor. Nós cantávamos isso no Salmo. Depois, no final do Evangelho, Jesus disse que a multidão estava padecendo como ovelhas sem pastor. Então, como esse pastor cuida das ovelhas? O primeiro ponto. O segundo ponto é muito atual para o nosso tempo. O tema do descanso. Os discípulos partiram, tiveram uma longa jornada de trabalho e quando voltaram, Jesus os convida para um lugar à parte separado, sozinhos com ele. E por fim, o terceiro passo, o ensino de Jesus. Antes de multiplicar os pães, antes de saciar a fome e a necessidade da multidão, o que Jesus lhes oferece? A sua palavra. Então vai ser nesta perspectiva que nós vamos agora mergulhar no texto. Então, se você tem o seu folheto em mãos, tome aí o Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 6, vamos tomar dos versículos 30 a 32, a primeira parte do texto. Encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto
e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. O texto é tão rico em detalhes que é quase possível visualizar a cena de como tudo isso aconteceu. A multidão, os discípulos chegando da missão e Jesus junto deles. Eles são chamados agora a uma experiência íntima, profunda e pessoal com Jesus, que se dá unicamente pela via da solidão. É preciso ir a um lugar solitário, à parte, sozinhos com Jesus. Esse é o primeiro ensinamento do Evangelho. Não se evangeliza por meio de massas. A evangelização, ela se dá de maneira ímpar, particular, pessoal, de modo único e irrepetível na vida de cada pessoa. Mas para que esta experiência aconteça, eu preciso acolher o chamado de Jesus. Vamos ali comigo para um lugar à parte. E aí devemos nos perguntar: estamos dispostos a aceitarmos o convite de Jesus? E por que Jesus faz esse convite? O texto nos disse que os discípulos estavam cansados. A correria era tão grande, a multidão estava comprimindo, que eles não tinham tempo nem mesmo para comer. Eu sempre repito nas pregações que faço aqui, que o Evangelho é uma palavra de vida, por isso é uma palavra atualizada e dialoga com a nossa realidade. Nós também estamos sendo moldados por um ritmo de vida que gera em nós um cansaço constante. E esse cansaço não é apenas um cansaço físico, que pode ser recuperado depois de uma boa noite de sono, depois de um dia talvez mais em casa com a família ou com os amigos. Existe um cansaço mais grave do nosso tempo, que é o cansaço existencial. E um dado que tem chamado muito atenção é o número de quê, minha gente? De suicídios. E por que isso está acontecendo e está crescendo cada vez mais? Porque é fruto de um cansaço existencial. Minha vida não tem mais sentido, não quero mais existir. E como lidar com o cansaço físico e com o cansaço existencial? Porque todos nós também temos ritmo de vida, de trabalho, de correria, de atividades, e tudo isso nos cansa. Existe um autor chamado Byung-Chul Han, que escreveu um livro muito interessante chamado A Sociedade do Cansaço. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de ler, é um livro pequeno, porém com conteúdo muito interessante. E este autor vai dizer que a enfermidade do nosso tempo se chama cansaço. Se no século XIX o desafio que nós tínhamos era no combate das doenças, porque não tínhamos tantos remédios, tantos recursos, tantos procedimentos, no século XXI, o desafio, a enfermidade que talvez maltrate mais as pessoas, é a enfermidade do cansaço. E diante desta provocação, ele traz algumas reflexões muito atualizadas. Ele vai dizer que, em primeiro lugar, nós somos formados por uma mentalidade que é de excesso de positividade. Você não pode estar triste, você não pode passar mal, você não pode estar um pouco
ali talvez desanimado, porque a todo tempo a mentalidade tem que ser só de produção, de positividade e de retorno daquilo que eu faço. Então, a ausência da negatividade, das frustrações, das dificuldades, que não podem ser lidadas tal como elas são, gera na pessoa o quê? Frustração. Vamos dar um exemplo concreto disso? As crianças, elas não gostam de serem contrariadas. Não pode dividir o brinquedo, não pode dividir a tela do celular com o irmão, tem que ser tudo do jeito delas. Por que que elas já estão agindo deste modo? Excesso de positividade. Esse é o primeiro critério. O segundo critério que ele diz, o desaparecimento da alteridade. O que é a alteridade? É a capacidade que nós temos de nos relacionarmos com os outros, com os demais. E é na relação do eu com o tu que vai sendo formado o nós. Como a nossa mentalidade está sendo muito solitária, autossuficiente, egoísta, eu do meu jeito, no meu mundo, sozinho. Isso está nos privando da capacidade, como eu dizia no domingo passado, de vivermos a fé em comunidade, de encontrarmos ambientes nos quais nós podemos, inclusive, viver o descanso. Segundo, a terceira perspectiva que ele vai trazer, a sociedade do desempenho produtivo a todo momento. Então você já não vale mais pelo que você é, você vale pelo que você produz. E aí eu preciso trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O Papa Francisco hoje, na Praça de São Pedro, dizia: tomemos cuidado com a ditadura do fazer. Que eu preciso fazer o tempo todo. E fazendo o tempo todo, já não tenho tempo para a família, já não tenho tempo para o descanso, já não tenho tempo mais para viver a minha fé. Porque eu estou valendo por aquilo que eu produzo. Então preciso fazer e produzir a todo momento. E por fim, a última perspectiva da sociedade do cansaço, a absolutização do trabalho. Às vezes as pessoas chegam e dizem: padre, eu tenho 30 anos de trabalho, nunca tirei férias. O trabalho que precede todos os outros campos da vida. Então, esse modo que nós escolhemos viver, vai nos privando de duas graças. A primeira graça de atendermos o convite de Jesus. Vamos para um lugar à parte, deserto e afastado. Volto a repetir. A experiência de fé com o Senhor de maneira autêntica não é apenas aquilo que eu recebi da minha tradição familiar, social e cultural, mas ela é fruto de uma relação pessoal, íntima, individual, profunda com Ele. Atender o convite que Ele nos faz. Esta é a primeira graça. E a segunda graça, experimentarmos o descanso, não apenas do cansaço do corpo, mas também o descanso que nós necessitamos diante das buscas e dos anseios mais profundos da nossa alma. É descanso corporal, mas também é descanso existencial. E aí você poderia me perguntar: padre, se eu tomo a decisão de aceitar o convite que Jesus me faz do Evangelho, como é que isso vai acontecer de maneira concreta na minha vida? Aí quem vai te dar a resposta não é o padre, é a palavra. Pegue aí novamente o seu folheto e vamos ao Salmo. Salmo de hoje, Salmo 23. Pegue aí, Salmo 23, versículos 1, 2 e 3. A primeira parte do Salmo. Encontraram? Vamos ler juntos? O Senhor é o pastor que me conduz,
não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. Aqui está o caminho. Esse Senhor que convida os discípulos ao descanso, que tipo de Senhor ele é? Pastor. Esta era uma linguagem muito evidente para o povo de Israel. O Senhor é o pastor que cuida do seu povo. O povo é o seu rebanho. Então, este Senhor conduz este povo para um itinerário que não lhe faltará coisa alguma. Outro desafio do nosso tempo. Somos famintos diante de despensas, armários e geladeiras cheias. A carestia em meio à abundância. Isso significa está faltando alguma coisa. E o bom pastor que cuida das suas ovelhas, as conduz para um lugar que não lhe faltará coisa alguma. Segundo critério, ele as leva, as ovelhas, o bom pastor leva as ovelhas pelos prados e campinas verdejantes. O que isso quer dizer? Para o lugar onde elas vão ser alimentadas. O texto do Evangelho precede qual milagre? Multiplicação dos pães. Só dá o pão que mata a fome. O pastor não só dá a cesta básica que a multidão está pedindo, mas ele conduz ao descanso, ele conduz ao ensino e depois ele oferece o alimento. Esta é a pedagogia do texto bíblico, se vocês lerem em casa todo o capítulo. E levando para os pastos verdejantes, elas são capazes de descansar. Além disso, ele também as leva para as águas repousantes, e por meio desta experiência, as suas forças são restauradas. A patrística, a teologia patrística dos primeiros séculos do cristianismo, vão reler este texto à luz da cruz. Quem é o bom pastor? Jesus. E onde esse pastor leva a sua ovelha? Nos ombros. E estes ombros do bom pastor, com os seus braços e as suas mãos, foram abertas no alto da cruz, local por excelência onde ele resgatou a ovelha ferida, e por meio das suas chagas, as chagas da sua ovelha ficou curada. Então, à luz da cruz de Cristo, do seu sacrifício, da sua entrega de vida, nós podemos visualizar como este pastor cuida da ovelha, como este pastor sara a ovelha, como este bom pastor descansa e alimenta as suas ovelhas. Como ele começa o evangelho de hoje? Convidando os discípulos: vinde a mim. Como nós devemos sair desta missa hoje? Não só compreendendo o que o texto bíblico está nos dizendo, mas tomando uma decisão, porque o convite hoje é para quem? É para mim, é para você, é para cada um de nós. O vinde a mim hoje é para a sua vida. Tomar a decisão de fazer uma experiência com o bom pastor, que seja capaz de te levar ao verdadeiro descanso, que seja capaz de restaurar as suas forças, que seja capaz de te fortalecer diante das suas fraquezas. O descanso aqui não é apenas um descanso do entretenimento.
de uma viagem que a gente pode fazer, de um passeio, de um dia mais livre. Mas o descanso aqui, vocês estão percebendo que ele é muito mais profundo. Existe um teólogo chamado Harvey Cox, e ele vai dizer que o homem moderno comprou a prosperidade ao preço do empobrecimento dos seus elementos vitais. Então, a dinâmica que muitas vezes a gente se impõe do trabalho, da conquista, da prosperidade, e existe igrejas e igrejas que só te vendem prosperidade e produção a todo tempo, de um Jesusinho comercial. Esse não é o Jesus do Evangelho. Ele é um Jesus, o do Evangelho, que te oferece muito mais do que apenas as coisas do aqui e do agora, que resolvam os seus problemas, mas ele é capaz de te oferecer aquilo que é capaz de saciar a sua existência, a sua busca mais profunda, os anseios que te habitam, que somente você e ele conhecem. Então estão percebendo a intensidade da palavra e a força com que ela quer nos alcançar hoje? Vocês dão conta de terminar o Evangelho comigo? Então vamos lá, tome agora os 2 últimos versículos, 33 e 34. Vamos ler juntos? Muitos os viram a partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas. A relação íntima dos discípulos com Jesus precisava gerar neles a capacidade de se comoverem com a dor alheia, com o sofrimento da multidão. Então nós também precisamos de um descanso em Jesus, que gere em nós qual virtude? Compaixão. Diante do contexto da indiferença e da nossa insensibilidade, já não mais de nos comovermos com a dor do outro, esta relação com Jesus num lugar solitário e separado precisa gerar em nós compaixão. A multidão estava sofrendo, era muito grande, eles estavam com fome, e a forma como Jesus lida com a multidão evidencia a sua essência. Qual é o significado da palavra compaixão? É sentir com, é se colocar no lugar do outro, é sentir o que o outro está sentindo. Então Jesus se coloca junto da multidão de compaixão. Mas volto a repetir, a pedagogia de Jesus é necessário que seja dito. A mulher repelida, no primeiro momento, a ir a Jesus para que ele possa resolver o seu problema. A multidão estava com fome. Esse Jesus é poderoso, está fazendo muito milagre, muita cura, então ele pode resolver o nosso problema. Esse foi o sentimento que motivou em primeiro lugar a multidão a ir ao encontro de Jesus. Mas a pedagogia de Jesus não é responder o primeiro anseio da multidão naquele momento. Jesus vai prover o que a multidão tem necessidade? Vai. Mas ele não oferece, ele não atende o que a multidão pede no primeiro momento. Ele proporciona uma pedagogia, um caminho de iniciação na fé e na relação com ele, que é diferente do que a multidão necessitava. Por isso Jesus começa com o quê? Com a palavra, com a catequese, com o ensinamento. E por que ouvir esse evangelho não é fácil hoje? Porque nós não queremos um Jesus que nos ensine, que nos catequize,
que nos ministre a sua palavra para que ela tenha o poder de nos transformar. Mas nós queremos um Jesus da cesta básica, da cura, do milagre, que resolva todos os meus problemas na hora que eu estou mandando. E isso vira programa de muitas lideranças religiosas, de muitas igrejas. E o que vai nos purificar desta prática religiosa perversa? O conhecimento do Evangelho. Por isso que aqui a gente gasta tempo com o Evangelho, porque é o Evangelho que nos liberta disso. É o se embebedar desta palavra, é o mergulhar na força desta palavra que vai nos purificando, inclusive na nossa relação e daquilo que nós necessitamos com Jesus. Quero o pão para encher a barriga, mas não quero a palavra que pode mudar-me. E Jesus vai propor a pedagogia do ensinamento para depois multiplicar os pães. E por que fazermos esse caminho de conclusão com o Evangelho? Para que a gente possa tomar uma decisão neste domingo, de permitir com que o bom pastor, o único capaz de oferecer-me o descanso que a minha alma anseia, que o meu coração deseja, porque Ele é o bom pastor, e ao mesmo tempo é capaz de me instruir naquilo que eu ainda não sei. O nosso tempo presente gera em nós quase que uma soberba religiosa. Em que sentido? Já não preciso aprender mais nada porque já sei tudo. Talvez a parte mais difícil da missa seja a palavra. Ainda mais aqui, que é mais comprida, né? Então, nesta perspectiva, abrir-se a uma nova pedagogia, na qual Jesus te insira no caminho do pastoreio, do cuidado, da instrução, do ensino. E é disso que nós necessitamos. Volto a repetir, a figura do bom pastor que cuida das ovelhas, ela é muito simbólica. Que nesta manhã de domingo você se permita a aceitar o convite de Jesus, a caminhar com Ele pelos prados e campinas verdejantes que podem te descansar. Que você se permita a ir com Ele às águas repousantes. Se te ajuda a rezar, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e pense, como é que está o seu cansaço? Como é que você chegou hoje de manhã nessa igreja? Como é que foi sua noite de sono? Como é que foi a semana que terminou? Diante do que você acabou de ouvir pela palavra, quais são os seus anseios, quais são as suas buscas? O que te leva a aproximar de Jesus? É seu interesse do que Ele tem que fazer por você? Ou é o desejo de escutá-lo, de ser ensinado por Ele? Vai repetindo isso para você. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minha
minhas forças, o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.